capítulo 16, a partir do versículo 19, a epígrafe do texto diz a parábola do rico e Lázaro. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 19 em diante diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra, poderosa e digna de toda aceitação. Te pedimos que o Senhor abra a revelação das Sagradas Escrituras e que possamos, Senhor, compreender tudo que o Senhor quer tratar conosco através deste texto. Aviva-nos e continua nos enchendo do teu Espírito, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o assento. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Se os irmãos observarem alguns versículos anteriores, Jesus está falando sobre a avareza dos escribas e dos fariseus. E diante disso, Jesus propõe a eles uma história. Aqui nós temos o título de parábola, mas na verdade não é uma parábola este texto. Aqui nós temos um fato real, algo que verdadeiramente aconteceu. Parábola é uma ilustração, é uma história que não tem nome próprio. Aqui nós observamos que há um nome próprio, e temos o nome do mendigo chamado de Lázaro. Observando este texto, nós encontramos duas realidades. A primeira, alguém que é rico, tem uma situação financeira bem elevada, mas não busca a presença de Deus. Apenas confia na sua riqueza, apenas confia nos seus bens e se esquece do que a Bíblia diz, que a morte está sujeita a todos os homens, e depois dela virá o juízo, a prestação de contas. Em contrapartida, a Bíblia fala de um homem chamado Lázaro, mendigo, estava à porta do rico, desejando se alimentar, desejando comer. Mas a Bíblia diz que quando este morre, ele vai para o seio de Abraão, ele vai para um lugar de consolo, ele vai para um lugar de alegria. Se nós observarmos a vida deste rico, a Bíblia diz: havia um homem rico. A riqueza que a Bíblia está nos dizendo é apenas a
falando. Em contrapartida, Lázaro era pobre, mas espiritualmente falando, ele era rico. Observando a palavra de Deus, quando nós abrimos as cartas lá das igrejas do Apocalipse, a Bíblia vai dizer de uma igreja chamada Esmirna. O próprio Cristo disse para aquela igreja: eu conheço a tua pobreza. Pobreza no texto é financeiramente falando, mas Jesus fala para aquela igreja: porém tu és rica. Em contrapartida, nós vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja financeiramente falando rica, mas só que Jesus, a falar desta igreja, ele diz que ela é miserável, pobre, cega e nua. Aqui nós temos dois contextos de riqueza. Eu não quero que os irmãos entendam que ter bens financeiros é pecado. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. Eu posso muito bem ter uma situação financeira boa, mas o meu coração está centralizado em Deus. O maior exemplo disso é o servo Jó, um homem que financeiramente falando era bem sucedido, mas o coração de Jó não estava na riqueza material, o coração de Jó estava na riqueza espiritual. É por isso que quando ele perde os seus bens, ele diz: no saí do ventre, no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que quando ele perde tudo, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, ele se coloca com o rosto em terra. Jó não murmura, Jó não questiona. A Bíblia diz: e o adorou. Aleluia. A Bíblia também vai dizer de Pedro e João, quando subiram ao templo, a hora nona, a hora da oração. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que havia um homem enfermo à porta do templo, querendo uma esmola, querendo uma ajuda. E os apóstolos disseram: não temos prata, não temos ouro. Aí Pedro, na sua condição espiritual, era como se Pedro olhasse para a sua vida: calma aí, eu tenho azeite, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a unção. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a autoridade de Jesus na minha vida. Então a Bíblia diz que Pedro disse para aquele homem: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda no nome de Jesus. Nos nossos dias tem muito ouro e tem muita prata, mas está faltando a unção do Espírito Santo. Eu não sei como está a tua vida financeira, mas Deus manda eu te dizer: se desprende um pouco da sua situação econômica e coloca o teu coração centralizado na minha presença. O mais importante não é ouro, não é prata. O mais importante é o levanta e anda no nome de Jesus. E a igreja que diz que levanta e anda é a igreja que marcha em busca da presença de Deus. Eu não sei como está a tua vida
com coração de adorador, se entroniza na minha presença, porque enquanto tu estiveres me adorando, eu estarei derramando sobre a tua vida autoridade, unção, glória, poder. A Bíblia vai dizer que esse homem rico, ele se vestia de púrpura. Púrpura na Bíblia fala de glória. Era alguém que se chegava e todos viam as suas vestes. Era uma veste diferente. Esse homem tinha um ego bem elevado, se vestia de púrpura. Isso fala de glória. A Bíblia diz, ele se vestia de linho finíssimo. Se você ler a Bíblia diz que o linho fino, ele fala da justiça dos santos. Se vestir de linho na Bíblia fala de justiça. Aonde esse rico chegava, as pessoas viam a glória dele. Aonde esse rico chegava, alguém dizia, ele é justo. Olha como ele se veste. Mas só que isto era só no exterior, porque no interior ele estava vazio da presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui eu aprendo que nós não podemos entrar pelo caminho da glória, entrar pelo caminho da falsa justiça. A Bíblia diz que santificação não é de fora para dentro, santificação é de dentro